Saudações a todos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um privilégio estarmos aqui. Peço a todos que acompanhem em Salmo capítulo 63, versículo 1 ao 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Aleluia! Quero falar aqui um pouco sobre o maior dom na Bíblia. Vamos ver o que o profeta falou sobre este maior dom? Para esta tarde que eu queria falar acerca de um maior dom na Bíblia. E quantos na audiência nesta tarde poderiam pensar em qualquer dom maior que Deus poderia dar ao homem do que a vida eterna? Não há nenhum dom que poderia ser dado maior do que a vida eterna. Vida é o dom sublime. É o maior de todos os dons, pois onde há vida há gozo. E somente Deus tem vida eterna. E quando tomamos o contexto das Escrituras nesta tarde, Davi, o profeta e amado salmista, como ele amava cantar, a inspiração vinha sobre ele e ele escrevia os hinos. E tenho pensado com frequência que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele se referia a Davi. Não disse Davi nos Salmos? Bem, então os Salmos também são proféticos. Aleluia, glória a Deus. O maior dom na Bíblia. O maior dom na Bíblia não é pregar. O maior dom na Bíblia não é curar. Não é expulsar demônios. Mas o maior dom na Bíblia é a vida eterna, sim. Vamos agora para a Bíblia novamente. Na Escritura de Lucas, capítulo 10, versículo... Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os nomes escritos no céu. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Não é expulsar demônio, não por curar, não por pregar, não por se unir à igreja, mas por ter o nome escrito nos céus. A outra escritura também é Marcos capítulo 10, versículo 17. Aqui fala sobre o mancebo de qualidade. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aquele jovem, na sua época, era um bom assembleiano. Aquele jovem, na sua época, ele seria um bom batista. Ele era um bom judeu, um bom jovem. Guardava os mandamentos. Porém, quando ele teve de frente
com o doador do maior dom? Quem? Jesus Cristo. Hoje ele se encontra no meio do seu povo, na forma do Espírito Santo, dentro do seu povo. Aqui ele se encontrava como um profeta, como um homem. Como um homem, ele teve sede. Como homem, ele teve fome. Como homem, ele teve sono. Como homem, lembre-se que eu estou dizendo, como homem, ele não sabia tudo, não. Não. Como homem. Porque Jesus Cristo, ele foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele teve que fazer essa pergunta. Tu sabe os mandamentos? Não adulterarás? E assim por diante. Como homem, ele estava fazendo uma pergunta. Mas como Deus, ele estava dando a solução do problema. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Mesmo Jesus Cristo sabendo que ele tinha uma falha, apenas uma falha, faltava apenas uma coisa para ele, era ele largar o amor ao dinheiro. Era ele abandonar aquele amor às suas propriedades. Ele tinha amor ao dom terreno. E quando ele, bem próximo daquele dom, o maior dom, se aproximou dele, então ele rejeitou. Muitas pessoas estão rejeitando o dom de Deus, trocando por cargo, trocando por dinheiro, trocando por fama, por popularidade, e muitas vezes trocando mesmo por coisas, por preço de banana, por coisas sem valores, por coisas do mundo. Mas como Deus, Jesus Cristo, falou: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Agora veja, aquele jovem queria uma resposta e Jesus deu a resposta. Vem, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Quando você tem um tesouro no céu, você não vai mais abandonar Cristo, você vai seguir Cristo. Porque se você não segue a Cristo, então é um sinal que você não recebeu ainda a vida eterna. Olha o que diz a Escritura. E dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E vem, segue-me. Segue-me. Seguir Jesus Cristo não é seguir uma religião. Aquele jovem, ele seguia o judaísmo. Aquele jovem seguia as leis de Moisés. Tudo certo? Tudo certo. Eram os mandamentos de Deus. Aquilo era para ele viver. Mas quando chegou a única coisa que faltava para ele, ele negou. E hoje, nos dias de hoje, quando temos o Evangelho, quando temos a palavra de Deus, quando temos a mensagem que está restaurando a fé dos filhos, a fé dos apóstolos, a nossa fé, a fé apostólica. Qual era a fé apostólica? Era a fé em um único Deus. E esse Deus é Jesus Cristo. Qual era a fé dos apóstolos? É que Jesus Cristo é a vida eterna. É que Jesus Cristo é o doador deste maior dom, a vida eterna. Quando perguntaram para ele, acredito que foi Filipe, perguntaram: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. O maior dom que Deus deu para o homem veio coberto de carne, chamado Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e se apresentou ao mundo. Ele disse que ele era o pão da vida. Ele disse que ele era a água da vida. Ele disse que quem não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria vida. Ele veio e se apresentou. Quem? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe uma religião verdadeira a não ser Jesus Cristo. Não existe um credo verdadeiro a não ser Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. A vida eterna. Ele é a vida eterna. Aleluia. Vejamos o que diz o profeta. Essa mensagem aqui. Então eu podia entender do que Davi estava falando quando li isso pela primeira vez. Então, eu pensei, o que o profeta quis dizer? Que a tua bondade é melhor do que a vida? O que poderia ser melhor que a vida? Nada. Então cheguei a esta conclusão, deve haver dois tipos diferentes de vida. A vida tem um significado composto. Significa mais do que uma coisa. Agora, muitas pessoas pensam que beber, fumar, jogar, vaguear, dançar, eles chamam isso de vida. Mas isto é vida pervertida. Isso é morte, certamente é. O diabo tem pervertido esta vida. E você acha que é vida, mas é morte. Deus, ele nos deu uma sede. Deus, ele nos deu uma fome espiritual, uma sede espiritual. Mas com que satisfazemos esta sede? Esta sede deveria ser satisfeita com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Jesus Cristo aqui na terra, ele disse, meu alimento é fazer a vontade de Deus. Esse é o alimento do cristão, fazer a vontade de Deus. Como podemos saber a vontade de Deus? Por meio da palavra de Deus, por meio da santa palavra de Deus. Podemos saber a vontade de Deus. Quando Paulo encontrou aqueles discípulos batistas, e ele soube que eles não tinham recebido o Espírito Santo, e ele perguntou, recebeste vós o Espírito Santo? E eles perguntaram, e eles falaram, responderam, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Agora, aqueles discípulos eram discípulos de João Batista, o qual tinha batizado Jesus nas águas. E ainda assim não sabiam o que era o Espírito Santo. Eles estavam desatualizados da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão desatualizadas. Estão vivendo numa era ainda passada. Estão vivendo na mensagem de um outro mensageiro que ficou apenas com aquela mensagem. E eles estão desatualizados. Porque a mensagem... O tempo em que nós estamos vivendo agora é um outro tempo. Isso não quer dizer que vamos viver igual ao mundo. Isso não quer dizer que vamos abandonar a Bíblia, mas temos que conhecer qual é a vontade de Deus aqui na Bíblia para os nossos dias. E a vontade de Deus para nós nesses dias é, leia lá em Atos capítulo 3, versículo 20, que o céu está aguardando a restauração de tudo. A restauração de tudo o quê? A restauração da palavra. João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, ele veio, preparou o caminho de Deus, mas ele não restaurou nada. Ele veio e cumpriu o seu papel, o que era para fazer no seu dia, que era o quê? Converter a fé dos pais à fé dos filhos. Mas a era em que nós estamos vivendo é converter a fé dos filhos à fé do pai. A fé somos nós hoje, desta geração, convertendo a fé do eleito hoje à fé dos pais, a Bíblia.
a fé dos pais apostólicos, profetas. Porque a noiva de Jesus Cristo, ela tem que estar edificada não sobre um credo, não sobre um dogma, mas ela tem que estar edificada sobre a doutrina, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, para que tenhamos vida eterna. Aleluia! Para que tenhamos vida eterna, para que o dom de Deus não passe de largo, não passe distante de nós. E eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Mas vem cá, vocês foram batizados em que batismo então? Vamos ver, vamos atualizar vocês. Vocês foram batizados em que batismo? Nós fomos batizados no batismo de João Batista, o profeta que batizou Jesus. Mas ele disse, ei, peraí. Realmente ele batizou para arrependimento, mas ele disse para aguardar, porque viria o batismo com o Espírito Santo. O batismo é em Jesus Cristo. Amém? Você se lembra daquele versículo que Jesus disse assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se ele disse que não deixaria órfão, ele viria. Órfão é uma pessoa sem pai. Ele não deixaria a gente sem pai. Ele voltaria para nós. Amém? Ele executaria a sua missão, que era morrer, mas ele voltaria. Não vos deixarei órfão. Quem ele enviou para nós? O Pai, o Espírito Santo. Mas quem era o Espírito Santo? Uma terceira pessoa da Trindade, será? Não. Quando Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, Filipe, estou há tanto tempo convosco. Estou há tanto tempo convosco e não tem me conhecido. Quem vê o Filho vê o Pai. Você pode pensar, mas a Trindade se explica assim. A Trindade é como o homem e a mulher, o casal. Quem vê a esposa e o esposo são um. Assim é a Trindade. Os três são um. Só que Jesus ele falou que quem vê o Filho vê o Pai. Quando você vê a esposa, você não vê o marido. E quando você vê o marido, você não vê a esposa. Não funciona assim, então. Isso é uma desculpa. Isso é uma explicação pobre, sem escritura. Jesus disse, quem vê o Filho vê o Pai. Ora, a escritura tem que estar de acordo com a escritura. Quando Jesus disse que quem vê o Filho vê o Pai, por quê? É porque o Filho é a imagem do Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, esse o revelou. Ninguém poderia ver Deus a não ser na imagem do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo e Deus. Jesus Cristo, o homem e a unção, Deus, é como a fórmula da água. Você não pode separar o H, né, o hidrogênio do oxigênio. Se você separar, então não é mais água. Se você separar Jesus e Deus, então Jesus não é Deus. Porque o que fazia Jesus Deus era a unção. Tanto é que nele a Bíblia diz assim em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você se lembra que a Escritura diz que Deus teve que abandonar ele para que ele pudesse morrer? Por quê? É como a fórmula da água, não podia se separar. Se separar, ele ia se tornar morto. Adão ele não podia morrer até o dia que ele pecou. Mas Jesus não pecou, e por que Deus se separou dele? Aí você vai entender que Jesus não morreu pelos seus pecados. Jesus não morreu por desobediência dele. Jesus ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, para nos trazer o maior dom que há na face da terra, a vida eterna. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele levou todos os nossos pecados e até as nossas enfermidades, em Isaías 53.
Se ele levou todas as nossas enfermidades, levou todos os nossos pecados, como Deus poderia, o Deus santo e puro, a unção santa e pura, viver num homem cheio de pecado? Foi ali então que a fórmula se dividiu. Porque Deus, na sua fórmula original, ele não pode ser visto. Deus, na sua forma, melhor dizendo, original, ele não pode ser visto. Ele não pode ser tocado. Porque a nossa Bíblia, essa Bíblia que você tem na sua casa, diz que, em São João, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. São João capítulo 4 diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, então não pode ser tocado, não pode ser visto. A Bíblia diz que ele nunca foi visto. Então Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, conforme Atos capítulo 20, mostra que Jesus era o sangue de Deus. Deus para cumprir a sua própria lei, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, então o próprio Deus se fez carne, se fez na forma de filho, para tomar o nosso lugar. O próprio Deus, deixando a sua forma de pai, se tornou o filho, e quem via o filho, via o pai. O maior dom de Deus na terra é a vida eterna, não essa vida passageira. E olha, meu amigo, ter sede desta vida eterna é a maior bênção que tem. Mateus capítulo 5, versículo 6, você verá lá que a sede é uma bênção, a fome é uma bênção, a perseguição é uma bênção. É uma bênção ter sede, mas o diabo tem tentado te fazer pensar em algo mais. Mas a sede te foi dada por Deus. Ouçam, como você se atreve a pegar esta santa e bendita sede que Deus te deu. Como você se atreve a pegar esta santa sede e bendita sede que Deus te deu, para que tenha sede dele e você trata de satisfazê-la com as coisas do mundo, com programa de televisão, com bebidas, com grande farra. O diabo tem seus próprios instrumentos pervertidos e toma esta sede que Deus te dá para ter sede dele e te faz ter sede pelas coisas do mundo. E cada sede que você tem deveria ser por ele, certamente. Isto é vida. Quando estamos indo pelo caminho errado, aquilo é uma sede que Satanás perverteu e faz você agir igual ao mundo. Se vestir conforme o mundo, andar conforme o mundo. Mas olha, se você quer ir no arrebatamento, se você quer tomado por Deus, como foi Enoque, você tem que andar conforme a palavra de Deus. Você tem que andar com Deus. Para andarmos conforme a palavra, para andarmos com Deus, temos que andar conforme a palavra de Deus. E Enoque, uma sombra da noiva de Jesus Cristo, andava com Deus e foi tomado e nunca mais foi visto. Você não vai ver a história de Enoque mais adiante, porque ele foi uma sombra, ele foi uma prefiguração da noiva de Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte, e não perca o privilégio de ter o maior dom na sua vida, o dom da vida eterna. E o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.